Vamos lá então, né? O que é a osteoporose? A osteoporose ela é uma doença que vai afetar todos os seres humanos, homens e mulheres, em algum grau ao longo da nossa vida, mas todos nós seremos afetados pela osteoporose. A osteoporose ela é caracterizada por uma degradação da massa óssea, por uma degradação da densidade óssea. Em outras palavras, o nosso osso ele fica mais frágil, ele fica mais fraco. O processo de formação de osso é um processo que ocorre ao longo da nossa vida inteira, desde quando somos fetos na barriga da mamãe até o dia em que nós deixaremos esse mundo, tá? E esse processo de construção de osso, ele é feito por duas células, os osteoblastos e os osteoclastos, tá? Nomes um pouquinho difíceis, eu sei que tem bastante gente aí que não é da área da saúde, mas é importante que pelo menos esses dois nomes vocês conheçam para fazer sentido a live para vocês, tá? Então nós vamos ter os osteoblastos e os osteoclastos, tá? Os osteoblastos são células responsáveis por formar osso, tá? Então eles são as células que pegam o cálcio, que pegam o fosfato, que pegam o magnésio e formam o osso. Afinal de contas, esses são os principais minerais da formação de osso, tá? Então eles vão lá e colocam essas vitaminas no osso para deixar o osso duro, forte, resistente. E aí um outro grupo de células chamadas de osteoclastos, eles pegam, né, essa massa formada pelos osteoblastos e modelam essa massa, formando então os ossos do corpo. Formando, por exemplo, os ossos das pernas, como por exemplo o fêmur, a tíbia, os ossos dos braços, os ossos da coluna vertebral, como é o caso das vértebras, tá? Olha só, eu vou trazer um exemplo bem fácil para vocês, tá? Imagina na sua frente aqui um artista que pega um cubo de gelo enorme e faz aquelas artes, né? Aquelas esculturas, é um homem, é um animal, é um objeto, tá bom? Então o que ele faz? Ele pega um bloco grande de gelo e vai esculpindo. Nesse processo de esculpir esse gelo, o que acontece? Ele perde muito gelo, né? Porque ele vai quebrando partes do gelo para ir formando a escultura. O nosso osso ele é basicamente igual a esse exemplo. Nós vamos ter os osteoblastos, que vão formar a massa óssea. Então, de maneira geral, imagine que os osteoblastos eles são essa pedra de gelo enorme. E nós vamos ter os osteoclastos, que é as células que modelam esse osso. Então, os osteoclastos seriam aí esse artista que vai modelando. Ao longo da nossa vida, principalmente infância, adolescência, juventude, e aí até aos 45, 50 anos, nós temos um equilíbrio entre osteoblastos e osteoclastos, ou seja, a quantidade de osso que é formada é também modelada. Até aí, tudo maravilha, perfeito, tudo funcionando bem. Acontece que, por alguns motivos, né, daqui a pouco eu vou falar quais são esses principais motivos, acontece que por alguns motivos, com o avançar da idade, a produção de osteoblastos ela é inibida, ela é muito diminuída, porém a produção de osteoclastos continua em níveis normais, tá? Então é como se a gente estivesse formando menos osso, nós estamos formando menos osso e ao mesmo tempo estamos tendo maior modelação de osso, e a modelação de osso provoca perda de osso. Então voltando para o exemplo, né? O artista que lá com essa picareta vai formando o desenho, ele vai quebrando o gelo, vai perdendo o gelo para formar a escultura, certo? É isso que vai acontecendo com os nossos ossos. Nós vamos tendo mais modelação de osso, mais perda de osso e menos formação de osso, tá? Eu sei que foi um exemplo bem simples, me veio agora aqui à mente, mas espero que tenha servido de ilustração para vocês, tá? Então, osteoblastos formam o osso com magnésio, fosfato e cálcio, e o osteoclasto pega essa massa óssea e vai modelando. Com o passar do tempo, os osteoblastos diminuem muito, então nós passamos a ter menos formação de osso e mais quebra de osso pelos osteoclastos. Beleza? Até aí tudo certo. Então a osteoporose ela é isso, tá? Ela é uma degradação da densidade, ela é uma degradação da massa óssea, porque o osso ele precisa ser duro por fora e duro por dentro, tá? Porém, com o avançar da idade e essa baixa produção de osteoblastos e maior produção de osteoclastos, o osso começa a ficar poroso por dentro, frágil por dentro, porque a gente tem menos depósito de osso e mais quebra e mais degradação de osso dentro. E isso forma aí a osteoporose. Mas qual que é o problema disso? O problema disso
é que os sintomas da menopausa na cabeça. O problema disso é que os sintomas da osteoporose, eles são todos muito silenciosos, tá? Nós vamos sofrendo com a osteoporose ao longo dos anos, porém, esses sintomas são manifestados de maneira muito silenciosa, porque até nós notarmos esse processo de degradação óssea dentro de nós, muitas vezes a osteoporose já avançou muito. Por isso que é muito importante vocês ficarem nessa live para aprenderem quais são os principais sintomas que vocês precisam dar atenção, colocar luz para saber se o paciente de vocês pode estar manifestando osteoporose ou se você próprio pode estar manifestando osteoporose para iniciar aí alguma medida preventiva, tá? Então fica comigo, deixa o coraçãozinho aqui na live, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber desse tipo de informação, que para mim é muito importante, tá? Então a osteoporose é isso, é essa perda da densidade óssea, essa perda da massa óssea progressiva. Daqui a pouco eu vou falar os sintomas, tá? O que acontece por conta disso. Antes disso, eu quero falar quem é o grupo de risco, né? Quem é a população de risco para a osteoporose. Todos nós somos, como eu falei, mas é claro que alguns vão ser mais do que outros. A principal causa da osteoporose é a idade, tá? Quanto mais nós avançamos na idade, mais o nosso corpo perde o controle nesse equilíbrio de osteoblastos com osteoclastos, tá? Mulheres sofrem de osteoporose antes do que os homens, na verdade, bem antes, tá? Quando a mulher ela entra na menopausa, lá entre 50 e 55 anos, vamos colocar essa faixa de idade aí, não se sabe exatamente ao certo, mas se sabe que a menopausa, provavelmente provocada pela variação hormonal, ela provoca uma desregulação entre os níveis de osteoblastos com osteoclastos, tá? Então, mulheres na menopausa, na verdade, não é só isso, tá? Mulheres na menopausa também, elas são menos sensíveis para a vitamina D3, tá? Então, aqui já entra uma ideia de suplementação que eu vou falar mais no fim. E lá no fim eu faço tudo isso fazer sentido, tá bom? Então, mulheres na menopausa possuem menor sensibilidade para a vitamina D3, e a vitamina D3 é um hormônio importante para a captação de cálcio nos rins e intestinos, ok? Então, mulheres na menopausa, elas, por conta da variação hormonal, elas apresentam uma variação, né? Na verdade, elas apresentam uma inibição na produção dos osteoblastos e uma acentuação na produção dos osteoclastos. Então, mulheres na menopausa, principalmente pós-menopausa, elas é a maior população de risco para osteoporose. Todas, sem exceção, irão apresentar essa degradação da massa óssea, deixando o osso mais poroso, mais frágil, tá? Então, mulher na menopausa, é importante que já busque tratamento para osteoporose, tratamentos preventivos que daqui a pouquinho estarei falando um pouco mais. O valor, pergunta, tá? O valor de referência baixo da testosterona influencia na osteoporose? Não necessariamente. O que mais vai influenciar na osteoporose são os níveis de estrogênio, tá? Níveis de estrogênio muito elevados na menopausa, eles são fatores predisponentes para a acentuação da osteoporose. A testosterona, é claro que é importante que esteja em níveis adequados, mas ela não seria, como é que eu vou dizer, o primeiro valor de referência para qual eu daria atenção, tá bom? É importante que a testosterona esteja dentro de níveis adequados, tá? Mas pensando em osteoporose, a gente olha mais para o estrogênio, ok? Fechamos, seguimos, né? Então, mulheres, vamos colocar 55 anos como faixa, né? Mulheres aos 55 anos se tornam uma grande população de risco para a menopausa. Depois eu tenho um gráfico aqui que eu vou até mostrar para vocês essa questão de idades, tá? Então, a partir dos 55 anos, mulheres, olha, deem atenção para a osteoporose, muito importante. Ah, Renan, eu não tenho nenhum sintoma. Daqui a pouco eu vou falar os sintomas. Se não tem nenhum sintoma, Renan, não importa. Vai no médico, faz os exames e já começa uma suplementação. Renan, tem que ir no médico para começar a suplementação? Olha, os suplementos dos quais eu falarei aqui não são necessários, porque são todos nutrientes, tá bom? Mas se você já tem esses sintomas muito acentuados, que daqui a pouco eu falarei quais são, é importante ir ao médico, porque às vezes vai ser importante até algum tipo de medicamento, beleza? Homens, uma coisa muito importante, tá? A mulher, quando chega nos 55 anos, a perda da massa óssea, ela é comum a todos nós, como eu falei, com o envelhecimento, tá? Porém, a mulher, quando chega na menopausa, 55 anos, ela tem uma queda na produção, ela tem uma queda, né, nesse equilíbrio de osteoblastos com osteoclastos. Então, ela tem uma queda muito importante na massa óssea, uma queda abrupta. Tá? Enquanto homens, eles não possuem essa queda abrupta na massa óssea.
eles vão tendo uma diminuição da massa óssea progressiva ao longo do tempo, mas não de maneira abrupta. Então ele vai perdendo a massa óssea muito aos poucos. Por isso que os homens, eles são muito menos, eles são uma população de menor risco para osteoporose, muito menos do que quando comparado às mulheres. E o homem, ele começa a perceber essa osteoporose nele, aí os sintomas da osteoporose, entre 65 e 70 anos, tá? Muitos homens passarão a vida inteira sem nem perceber sintomas da osteoporose, desde que tenham aí hábitos de vida saudáveis e também façam a suplementação. Já as mulheres, muito provavelmente, irão perceber os sintomas da osteoporose, porque para elas começa muito antes, né? E normalmente a expectativa de vida da mulher é mais alta do que do homem. Então a mulher passa mais tempo com fragilidade óssea do que o homem. Beleza? Então, além do envelhecimento, né, que é a causa mais comum da osteoporose, para a mulher a menopausa, para o homem na faixa dos 70 anos. Além disso, né, existem outras causas, que são até mesmo causas um pouco óbvias, que vou até abrir aqui o PowerPoint para que vocês não sejam prejudicados com informações. Olha só que interessante. Outros fatores de risco, tá? Doenças ósseas, né? Por exemplo, câncer de osso, raquitismo, alguma outra alteração natural do metabolismo ósseo que a pessoa já tenha, é um fator de risco para osteoporose, beleza? Diabetes. A diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, é um fator predisponente para a osteoporose aparecer mais cedo. Outro ponto importante, doença renal crônica, tá? Todas as doenças do rins são fatores predisponentes para a formação de osteoporose mais cedo. Por quê? Porque o rim, ele é um órgão responsável, né, junto com a vitamina D3 ali, ele é responsável por jogar cálcio de volta para o sangue, e esse cálcio posteriormente ser depositado nos ossos. Tá? Então, se eu tenho alguma doença renal crônica que prejudica esse metabolismo do cálcio, eu vou ter uma possibilidade maior de desenvolver osteoporose. Tá? E o câncer de osso, né? Então vamos lá, doenças ósseas, diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, doença renal crônica, câncer de osso e comportamentos relacionados a sedentarismo, né? E hábitos nocivos, eu diria também no caso, obesidade, álcool, excesso de cigarro, que é o tabagismo, né? Uma alimentação muito industrializada, processado, com falta de fontes de nutrientes importantes, daqui a pouco eu falo de alguns nutrientes importantes para a formação óssea, tá? O estresse, a ansiedade, tudo isso aí é fator predisponente para uma piora da qualidade de vida. E piora da qualidade de vida pode resultar também em aceleramento da osteoporose. Mas foca na atenção em doenças ósseas, diabetes tipo 1 e tipo 2, doença renal crônica e câncer de osso e, além disso, é claro, o envelhecimento. Quanto mais você envelhece, mais necessidade você tem de suplementar. Beleza? Passamos o risco aqui então nas causas, seguindo aqui os tópicos da live, para que vocês não saiam no prejuízo. Sintomas, vamos falar agora dos sintomas. Renato, o que eu tenho que prestar atenção para saber se eu estou tendo osteoporose ou não? Vamos lá, gente. O que é ruim na osteoporose? É que ela é uma doença silenciosa, tá? Então você não nota os sintomas dela de forma clara. E muitas vezes quando você perceber esses sintomas já vai ser tarde demais. Você já vai ter uma degradação óssea importante. Por isso que é importante ficar atento aos fatores de risco. Mulheres menopausa, homens 70 anos, e se você tiver algum daqueles outros fatores agravantes, aumenta ainda o alerta para patologia. Mas existem sim sintomas, tá? Quais são os sintomas? Eu anotei aqui para vocês, tá? Os principais sintomas da osteoporose incluem a dor óssea crônica, depois eu vou explicar onde fica localizada essa dor, tá? Mas ela fica localizada especialmente nas costas, a perda de altura, tá? Porque as pessoas com osteoporose elas tendem a ficar mais encurvada, então elas perdem a altura. Se você vê alguém muito curvado, provavelmente já tem aí uma perda óssea muito grande, isso aí é característica da osteoporose. Postura curvada, como eu falei, né? Então a perda de altura progressiva, essa postura curvada, fraturas ósseas frequentes. Por que, Renan? A gente começa a ter fratura óssea frequente, principalmente em punhos, tá? Principalmente em cotovelos, em joelhos, quadril, então nem se fala, o osso da perna, que é o fêmur, tá? Por quê? Porque o osso ele tem que ser duro, tanto por fora quanto por dentro. E a osteoporose ela provoca essa degradação da massa óssea. Ela diminui a densidade óssea. Então o osso ele fica mais poroso, ele fica mais frágil e a partir disso, enquanto a osteoporose avança, a partir disso, qualquer tipo de queda pode provocar uma lesão, pode provocar uma fratura. Principalmente, gente, fraturas de punho são as mais comuns. Punhos e quadris também, tá? Então é muito comum, tem até um professor meu que fala o seguinte, né? Muitas pessoas falam da mulher com 55, 60, ou do homem aos 70. Ele caiu e quebrou o osso, né?
Ah, ele caiu no banheiro e quebrou o osso. Ah, ele estava em casa, caiu e quebrou o osso. A pergunta que fica é, ele caiu e quebrou o osso ou ele quebrou o osso e caiu? Porque à medida que a osteoporose avança, esse osso ele fica tão fragilizado, ele fica tão frágil, ele perde tanta massa óssea que muitas vezes a massa presente no osso não é o suficiente para sustentar o corpo. E aí, em determinados momentos, o osso pode quebrar, primeiro ele quebra e depois a pessoa cai. Então fica a reflexão, caiu e quebrou o osso ou quebrou o osso e caiu? Para a maioria das pessoas que sofrem de osteoporose, aqui é claro um pouco mais grave, acontece isso. Quebrou o osso e aí sim ele caiu e se lesionou. Tá? E também junto a isso vai ter perda da força e perda da mobilidade. Tá? De forma geral, todas as doenças que envolvem articulações e osso, nós vamos ter perda da força e perda da mobilidade. Mas na osteoporose, principalmente, fique atento. A perda da altura, diminuição da altura, excesso de curvatura, aquelas corcundas aqui atrás, é muito característico de pessoas com osteoporose. E falando de dores, Renato, que tipo de dor que eu tenho que ficar atento? Na maioria dos casos, a osteoporose ela pode provocar dores principalmente nas costas, tá? Nas vértebras, porque as vértebras elas já são processos espinhosos menores. Tá? Então, as microfraturas, né? Ou seja, a vértebra da coluna vertebral ela perde ainda mais densidade óssea, porque ela já é naturalmente frágil e com a osteoporose ela fica ainda mais frágil. Né? Então, microfraturas nas vértebras da coluna vertebral levam a intensas dores. Então, se você está com muita dor na coluna, associada ao envelhecimento, associada àqueles fatores de risco que eu falei, tá? Então, fica atento, vai procurar ajuda porque pode sim ser osteoporose, tá? Aí, além disso, né, nós vamos ter dores nos quadris também que são possíveis, dores em punhos que são possíveis, dores no joelho, na rótula do joelho, né, então é muito comum, cotovelos, ombros, tá? Tudo isso é muito característico de osteoporose, mas principalmente a perda de altura, a curvatura da coluna e as dores na coluna vertebral provocadas por microfraturas nessas vértebras são fontes importantes de causas de dores. Gente, então a osteoporose é isso. Acho que eu estou falando aqui faz 20 minutos, falei bastante coisa importante. Se vocês tiverem dúvida, perguntem aqui. Agora, ideia, cenário de tratamento. O que eu tenho que fazer para tratar a osteoporose, mas principalmente eu diria prevenir a osteoporose? Porque, gente, se tem uma coisa que eu não entendo, é o seguinte, a medicina, especialmente a farmácia, avançou tanto que ela conseguiu pegar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, conseguiu encapsular e entregar de maneira fácil ao corpo. E hoje em dia nós sabemos que por conta da rotina acelerada ou pela própria intoxicação do solo, pela pobreza do solo, nós já não adquirimos mais os nutrientes que precisávamos, como adquiríamos antigamente, né? Então fica cada vez mais essencial a importância da suplementação de nutrientes essenciais à nossa vida. Tá? E existem vários nutrientes essenciais à nossa vida. Para quem não sabe, né, o nosso corpo é formado de elementos encontrados na natureza. Então nada mais sábio do que buscar na natureza aquilo que momentaneamente nos faz falta. Mas em especial, osteoporose, o que é importante? Lembram que eu falei para vocês no início da live que o osso é formado por cálcio, fosfato e magnésio? Também é formado por colágeno, também é formado por matriz proteoglicanas, tá? É mais complexo do que eu estou falando, mas em especial o cálcio, o fosfato e o magnésio. Tá, Renato, então eu devo suplementar cálcio? Não. Para a imensa maioria da população não é necessário suplementar cálcio, tá? O nosso solo e os nossos alimentos, eles são ricos em cálcio. O cálcio ele é um mineral abundante, praticamente encontrado em todo tipo de alimento. Então não existe, a não ser que esses exames bioquímicos nos falem, mas na maioria dos casos não existe necessidade de suplementar cálcio. O cálcio já está no seu corpo. Você só precisa garantir que esse cálcio vá para a circulação sanguínea e que depois vá ser depositado no osso. E quem garante isso? Bom, quem garante isso é um nutriente, na verdade é um hormônio que está em carência em, mais de 90% da população, que é a vitamina D3. Tive uma live recentemente aqui, acho que semana passada ou anterior, somente sobre vitamina D3, tá? Então não vou me ater aqui tanto sobre como o nosso corpo produz vitamina D3. Se você está curioso, volta uma ou duas lives para pegar essas informações. Ficou muito bacana essa live, tá? A José Arlindo Bueno comentou aqui, perda de altura pode ser desidratação do disco? Pode, também pode ser. É claro, a gente sabe que entre cada vértebra nós temos um disco que vai servir de impacto, né? E se esse disco ele vai sendo desidratado, as vértebras vão
pressionando mais umas às outras e vai diminuindo a altura, né? Então isso aí eu pulei assim porque a função desses discos é amortecer, né, o impacto entre duas vértebras. E se esses discos estão desidratados ou então degenerados, nós vamos também perder a altura, tá bom? Mas vitamina D3, por que, que a vitamina D3 ela é importante? Ela é importante porque é função da vitamina D3 e você precisa se expor ao sol para sintetizar a vitamina D3 ou então suplementar. Sendo que a maneira mais fácil e inteligente, eu até mesmo diria, seria a suplementação, porque é um suplemento barato, fácil de conseguir. Estou falando aqui da vitamina D3 Stock Flor de Iris, que ela é clean label, ou seja, ela não tem nenhuma porcaria na sua formulação. A base dela é o óleo de linhaça, um óleo rico em vitamina E, altamente concentrado, nós temos 2000 I por gota. Mas vamos lá, a função da vitamina D3, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, a função da vitamina D3 é aumentar a reabsorção de cálcio no rim e no intestino. Tá? Porque o cálcio que o nosso corpo consome, ele se deposita no sangue, é claro, mas ele fica por um tempo depositado em cálcio e intestino. Então a vitamina D3 ela vai lá, bate na porta do rim, ei, toque, 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 pega aquele cálcio e joga para o sangue. Vai lá no intestino, na porção final do intestino, pega aquele cálcio e joga para o sangue. E aí sim, esse cálcio no sangue, ele pode ser depositado no osso. Mas a vitamina D3, ela pega o cálcio e joga para o sangue. Ela não joga o cálcio para o osso, entendeu? Então, quem que faz esse movimento de captura do cálcio e transporte para o osso? É uma outra vitamina, é a vitamina K2, a vitamina menaquinona, ou MK7. Tá? É uma forma, eu digo MK7 porque é a forma que o corpo melhor absorve. Tá? E na flor de íris nós vamos ter a vitamina K2, a MK7, presente em um produto chamado Vital Bone. Tá? A vitamina K2 você vai encontrar presente em alimentos de cor verde. Por exemplo, rúcula, agrião, espinafre, são todas excelentes fontes naturais de vitamina K2. Então, se você não se alimenta tanto desse tipo de alimento, é muito importante a suplementação da vitamina K2. Mas o Vital Bone da flor de íris ele é muito bacana, porque ele forma uma associação com a vitamina D3 incrível. Por quê? Olha, lembra que eu falei para vocês no início da live? Para quem chegou agora, a gente assiste depois do início, tá? Porque eu falei uma informação muito importante sobre menopausa, tá? Na menopausa, a mulher ela tem menos sensibilidade à vitamina D3. Então, muitas vezes, por mais que você suplemente vitamina D3 na menopausa, pode ser que o seu corpo não consiga absorvê-la. Por quê? Porque na estrutura da célula, na superfície da célula, existe um receptor chamado VDR, que é receptor para a vitamina D3. Esse VDR ele capta a vitamina D3 do sangue e joga para dentro da célula, tá? Só que esse VDR ele é formado por cisretinol. Difícil, eu sei, tá? E o cisretinol nada mais é do que a forma cis da vitamina A. E aí, se você tem carência de vitamina A, você pode ter baixa absorção de vitamina D3. E aí o Vital Bone ele é uma associação de vitamina K2, menaquinona, e vitamina A. Por isso que é muito importante associar esses dois produtos. Sim, ó, gente, ó. Eu costumo falar, para quem é jovem, né, até os 40 anos, 45, a vitamina D3 vai ser suficiente, tá? Agora, para quem passou dos 45 anos, aí é importante, tá? Associar a vitamina D3 e a vitamina K2. Eu estou falando aqui somente pelo papel da K2 de recrutar o cálcio do sangue e jogar para osso. Mas pessoas com dislipidemia, níveis elevados de colesterol, aterosclerose, calcificação vascular, a vitamina K2 ela faz milagre na vida da pessoa, tá bom? Posso também fazer uma live sobre isso em outro momento, mas por enquanto foco em osteoporose, pense em vitamina D3 e vitamina K2, menaquinona, e também a vitamina A, gente, tá? Ponto positivo desses produtos flor de íris, altamente concentrados, trabalham com as maiores doses permitidas pela Anvisa e todos clean label, tá? Isso eu falo o tempo todo nas minhas lives porque é importante. Estou cansado de ver propaganda de produto natural e tu olha dentro da lista de ingredientes é só porcaria. Porque eles colocam lá, vitamina D3, aí tu vai olhar o rótulo, tem óleo de girassol, gente. Faz isso com você, né? Se você vai usar algo natural, use-o por todo. Mesma coisa que o Vital Bone, a vitamina K2 e vitamina A. Você vai olhar lá, vai ter, sei lá, carbonato de cálcio, que é giz. Giz. Você está tomando giz. Tá? Então tem que se preocupar com isso, com produtos clean label, que utilizem somente de nutrientes na sua forma mais pura e mais facilmente entregue ao corpo. Tá? Então, protocolo base para menopausa. Base, cara, mulher bateu 55 anos, suplementa, tá?
vitamina D3 e vitamina K2. E junto com vitamina A, suplemento. Não estou com sintoma de osteoporose, não importa. Coloca na tua rotina e suplementa todo dia. Que eu te garanto que você vai prevenir a osteoporose, vai diminuir o avanço da osteoporose. Renato, já estou com osteoporose. Já devia ter começado a suplementar antes, mas antes tarde do que nunca. Provavelmente você vai ter que estar tomando algum medicamento, como é o caso do alendronato, mas se não tiver D3 e K2, esquece. Vai prejudicar o tratamento, tá? E qual outro produto que eu gosto muito? Esse aqui eu sou fã, falo dele quase sempre. O Vital Harp. Tá? Por que o Vital Harp? Por quê? Lembram pelo que é formado o osso? Cálcio, fosfato e magnésio. O Vital Harp ele é fonte de magnésio de malato. O magnésio de malato é o tipo de magnésio que o osso absorve. Além disso, ele é formado por colágeno tipo 2. Osso é formado também por proteoglicanas e matriz extracelular, que por sua vez é formado por colágeno. Tá? Então o Vital Harp ele tem os ingredientes que formam o osso e os ingredientes inflamatórios. Quando a gente tem a osteoporose, que é essa degradação da massa óssea, a gente começa a ter quebra desse osso. Tá? E aí, principalmente se for na coluna vertebral, nós começamos a ter, na verdade, em todo o processo articular, tá? Coluna vertebral, joelhos, cotovelos, punhos, ombros, nós começamos a ter o que nós chamamos de inflamação crônica. Tá? E aí, gente, o Vital Harp ele vai ter a curcumina e MSM, metilsulfonimetano, que são anti-inflamatórios naturais para combater inflamações naturais. Gente, então, protocolo base para osteoporose. Vou pegar de novo. Vitamina D3, doses, quase que eu esqueço, né? Como que eu indico a vitamina D3? Primeiro mês, 5 gotas ao dia. Vai ser 10 mil I ao dia. Do segundo mês em diante, 2 gotas ao dia. 4 mil I ao dia. Gente, um frasco de vitamina D3, nessa dose, dura aí 3 meses, 4 meses. É para vocês verem que a ideia não é vender, não é arrecadação de dinheiro, é realmente instruir e educar. Tá? Vitamina K2, presente no Vital Bone. Um comprimido antes do almoço. Tem que ser antes do almoço. Antes do almoço ou então antes de uma refeição. Antes do almoço, antes do café, antes do jantar. Tá? Porque a vitamina K2 ela se mistura bem com gordura. Então tem que ter uma fonte de gordura. Ah, Renato, só como salada. Coloca um azeite de oliva na salada. Tá tudo certo. De manhã, come com ovos. Beleza? E o Vital Harp. 2 cápsulas ao dia antes de uma refeição também. Beleza? Gente, tratamento infalível vai auxiliar no combate à dor, vai melhorar o processo de remodelação óssea, vai melhorar a absorção de cálcio e fosfato no osso, vai diminuir os sintomas da osteoporose. Pô, isso aqui... Renato, não quero fazer, não tem problema. O que eu faço? Vai no sol, dá 11 horas da manhã, vai no sol, fica 10 a 15 minutos, abre a camiseta aqui, tá? Deixa pegar sol no colo, arregaça as mangas, coloca a calça na altura dos joelhos e pega sol por 10, 15 minutos. Já vai ser o suficiente para converter vitamina D3. Renato, vitamina K2, se alimenta bem, tá? Vitamina K2, se alimenta bem. Legumes, saladas de cor verde escura, acelga, rúcula, agrião, espinafre, show. Renato, fontes do Vital Harp. Pô, o colágeno tipo 2 ele é extraído do frango. Então, uma alimentação rica em proteínas, com frango, com carnes vermelhas. A curcumina é o ativo presente no açafrão da terra, então coloca o açafrão da terra na salada, na comida, ele é delicioso, vai deixar um gosto bom. Tá, o metilsulfonimetano ele é um enxofre orgânico, isso aí é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas se você pegar, por exemplo, crustáceos são ricos em metilsulfonimetano, e o magnésio aí é a mesma coisa, muita fruta e verdura você vai conseguir fontes disso, tá? Então olha só, gente, dá para conseguir naturalmente, dá. Eu espero do fundo do coração que você tenha condições, não é nem condição financeira, tá, gente? Porque a alimentação é relativamente barata, mas que você tenha condição de consciência e principalmente de tempo, porque produzir tudo isso leva tempo e é difícil, né? Eu não consigo, por isso que eu suplemento, tá? Então, Renato, tá difícil de grana para mim? Pô, vai na alimentação. Outra coisa que protege a osteoporose é a atividade física. Caminhadas, tá? Protegem bastante, beleza? Então, o kit é D3, Vital Bone e Vital Harp. Perfeito, Liliana de Mello, perfeito. Se o paciente chega para mim com osteoporose, ou se chega para mim uma mulher na menopausa, ela não chega reclamando. Entra na menopausa e tal, tá tudo bem, eu vim aqui tratar alguma coisa, fazer um check-up e tal. Olha, fulaninha, como tá na menopausa, eu vou recomendar esses 3 produtos para vocês, tá? D3, Vital Bone e Vital Harp, tá? Para prevenir osteoporose, para prevenir dor articular, para melhorar a sua mobilidade. Poderia colocar ainda um Master da Flor de Íris, tá? Aí seria o tratamento perfeito na menopausa, na minha opinião, tá?
focado na prevenção de osteoporose, no caso, tá? Curcumina na salada. Sim, o açafrão da terra, né? Acho que na salada ele não fica tão gostoso, né? Ele fica mais gostoso como tempero para comida, lá no feijão, em algum tipo de alimento. No caso, o açafrão da terra, né? A curcumina. É que assim, ó, curcumina não é igual ao açafrão da terra, tá? O açafrão da terra é um alimento, é uma raiz que é rico em cúrcuma. A cúrcuma, por sua vez, é rica em curcumina. Então a gente extrai o princípio ativo da cúrcuma. A gente vai lá no foco da cúrcuma e pega. Né? Mas se você se alimenta todo dia de açafrão da terra, associado a hábitos de vida saudável, você está protegido, eu te garanto. Tá bom? Gente, se tiverem dúvidas eu fico à disposição. Senão a gente encerra. Hoje a live para mim foi bem tranquila, foi bem gostoso conversar com vocês aí. Só peço a vocês, deixem um like, se inscrevam no canal ou no perfil aqui no nosso Instagram e, por favor, compartilhem essa live. Vocês viram quanta informação bacana nós trouxemos aqui? Né? Muita informação preciosa mesmo. No shot também, né? O açafrão da terra. Sim, esses shots matinais, né? O pessoal coloca limão, açafrão da terra, show de bola. Própolis, açafrão da terra, limão, tudo são compostos bioativos, né? Que aumentam a imunidade, previnem a inflamação. Muito bacana, tá? Mas, gente, agradeço a participação de todos. Quem puder comentar se gostou, se não gostou. Quem puder deixar o like, quem puder compartilhar o vídeo, quem puder se inscrever no nosso perfil. Eu agradeço a todos vocês. Valeu, gente. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira e até mais. Tchau, tchau.